Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso de Photoshop. Eu acredito que você tenha entendido as ferramentas da última aula, tá? É muito importante que você tenha compreendido, porque a partir desta aula nós vamos utilizar diversas coisas que já foram ensinadas, como trabalhar com as nossas camadas, tá? Cores de primeiro plano, segundo plano. E se você não entendeu, volta nas aulas anteriores e assista de novo com calma, tá? O conteúdo ele tá bem enxugado, ele tá bem concentrado, então você pode ver diversas vezes, que é normal, tá? Que você veja, teste, tá bom? Então agora que a gente conheceu as ferramentas de desenho, as principais, eu vou mostrar para vocês as ferramentas de seleção e corte, tá? Que a gente vai estar utilizando. Primeira coisa, aqui eu tenho as minhas ferramentas, tá? O meu menuzinho de ferramentas de seleção, que são seleções geométricas. Por exemplo, letreiro elíptico. Opa, perdão, letreiro elíptico, ele já vai fazer para mim uma seleção em forma de círculo, tá vendo? Em forma de uma elipse. Se eu segurar o Shift, ele é proporcional. É como se eu fizesse um desenho, porém eu estou selecionando algo na minha composição, na minha tela. Esse tracejado se mexendo, ele mostra para mim justamente isso, que se trata de uma seleção. Usando o comando Ctrl e D no seu teclado, você apaga qualquer seleção na sua tela. Clicando mais uma vez, clicando, segurando e arrastando, eu posso criar uma seleção. É parecido com a criação de formas, tá? Se eu apertar Ctrl D, eu desfaço essa seleção. Isso é muito importante, você vai usar muito esse atalho Ctrl D nas suas composições, tá? Voltando aqui, eu tenho o letreiro retangular, que ele vai selecionar na forma de um quadrado ou retângulo, tá? Segurando o Shift, ó, proporcional, tá? Essas são as ferramentas básicas de seleção. Aqui embaixo eu já tenho os nossos laços, né? Clicando e segurando, ele abre aqui um menu com as ferramentas e eu vou estar mostrando para vocês essas seleções. Primeiro eu tenho aqui ferramenta laço, que é a padrão. Eu vou usar Ctrl D para desfazer a seleção que já está feita, tá? Como funciona a ferramenta laço? Eu vou clicar, segurar e arrastar, ó, e eu consigo criar algo, criar uma seleção apenas clicando e arrastando, tá? Se eu clicar, arrastar e selecionar uma área, ele vai selecionar para mim, ó. E eu posso clicar aqui no meio da seleção, ó, eu consigo mover, tá bom? Ctrl D para desfazer a seleção. Vou voltar aqui no meu menu, clicar e segurar. Ferramenta laço poligonal. Essa é a ferramenta que quase todo mundo começa, tá? Aqui, para a gente dar sequência, eu já vou ensinar para vocês um atalho muito importante do Photoshop. Então, respire um pouco, eu vou explicar para vocês esses atalhos, depois a gente volta no laço, que são... Aqui na minha tela principal, se eu segurar o Alt sem clicar em lugar nenhum e girar o scroll do mouse, essa bolinha do meio do mouse, ó, eu já dou o zoom, ó, sem precisar selecionar a ferramenta zoom, tá? Então eu vou fazer bastante isso, você sabe que é só segurar o Alt, tá bom? Essa ferramenta zoom, ó, apenas segurando o Alt e girando esse scroll do mouse para cima, para cima, para baixo, tá? Muito útil isso aqui. Caso eu queira mover agora essa figura, eu quero enxergar a parte de baixo, você pode segurar o espaço no seu teclado, ó. Ele já vai pegar a nossa ferramenta Pan, que você clica, segura e arrasta, ó, você move a sua tela. Esses dois atalhos a gente vai usar bastante daqui para frente, tá? Uma vez feito isso, já que você aprendeu a usar zoom e pan, agora a gente vai testar o nosso laço poligonal. Basicamente, ele vai fazer uma seleção também, porém eu não preciso clicar e desenhar. Eu clico num ponto, ele vai puxar para mim essa linha e através dela eu posso ir clicando e fazendo, ó, uma seleção. Clico, 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 clico e clico, tá? Através de vários cliques, ó, eu consigo ir fazendo a minha seleção. Tá vendo? Ó? Clico,
e assim vai, tá? Você pode estar usando essa ferramenta para fazer a sua seleção. Ah, vamos dizer, poxa vida, errei, vou perder tudo? Não, você aperta Backspace no seu teclado, ó. Apertei, pronto, ele voltou uma. Tá vendo? Clico, 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 clico. Tá vendo? Com isso você pode formar uma seleção apenas clicando. Arrasta um pouquinho o mouse, clico. Arrasto um pouquinho o mouse, clico, tá? Não precisa segurar o botão de clique. Basta clicar uma vez e arrastar, tá bom? E aí você, para poder formar a seleção, você precisa fechar a sua forma. Ó. Quando eu chego no início dela, ele vai aparecer aquela bolinha ali ó, no cursor do mouse. Eu sei que ele vai fechar a seleção. Cliquei, está feita a minha seleção. Bom, pessoal, essa é a ferramenta laço poligonal. Vou usar Ctrl D para tirar minha seleção. Vou voltar aqui no meu menu de ferramentas e vou ver agora o laço magnético. Ele é parecido com o laço poligonal, tá? Vou dar aqui um zoom nesse canto para a gente estar dando uma olhada. Porém, eu vou clicar aqui uma vez, ó, e vou só arrastar. Não preciso clicar em lugar nenhum, ó. Eu só estou arrastando, ó. Tá vendo? Se eu arrastar sempre em cima de uma margem, de uma borda, ó, ele já vai automaticamente formando para mim. Se eu vier muito para fora, óbvio, ele vai pegar algumas informações externas. Porém, se eu manter assim ó, o contorno, ó, vou segurar espaço, vou usar o pan, ó, ele já vai sozinho dando os cliques para mim, tá? Se eu fizer muito rápido, obviamente é menos preciso, porém se eu vier devagarzinho e contornando, ele já vai formando para mim a seleção, tá? Mesma coisa, chegou no final, eu clico, quando tiver aquela bolinha, tá feita a minha seleção. Bom, esse é o laço magnético. Ele vai funcionar principalmente em imagens que você tem um fundo de uma única cor, certo? Caso seja uma imagem com fundo com muitas informações, esse laço magnético ele não vai funcionar muito bem, porque é uma seleção muito automática, então procure usar ele, é uma opção boa para quando você tem igual essa, um fundo branco. Outra ferramenta de seleção importante, eu vou usar aqui Ctrl D, tá? Essas são as ferramentas de seleção manual. Agora existe logo aqui embaixo as nossas seleções rápidas, tá? Começando pela varinha mágica. Essa varinha mágica é uma das ferramentas mais populares de seleção no Photoshop e em diversos outros softwares de edição. Basicamente, você clica com ela em uma determinada cor, ele vai fazer toda a seleção daquilo que onde você clicou, tá? Baseado aqui em cima no que a gente chama de tolerância. Se eu deixar uma tolerância mais baixa e clicar, ele vai selecionar apenas aquela cor onde você clicou. Se eu aumentar um pouco essa tolerância, eu procuro trabalhar sempre assim entre 15 e 25, tá? Nessa tolerância. Eu vou ir clicar, ele vai selecionar aquela cor e as mais próximas dela. Lembrando, tem que estar tudo conectado aqui, tá? Para trabalhar dessa forma. Aqui ele já fez para mim toda essa seleção. Eu poderia, por exemplo, mudar a cor desse fundo, pegar aqui um pincel, alguma ferramenta de desenho e pintar, tá? Esse fundo. Para isso acontecer, se eu vier, por exemplo, aqui com o meu pincel, já vou mostrar isso para vocês, ele está ficando com esse proibido, tá vendo? Por que que não pode? Ó, ele vai dar esse aviso. Esse objeto inteligente deve ser rasterizado antes de continuar. Lembra que eu expliquei para vocês das camadas, que é como se fosse um papel em cima do outro? Então, o que acontece? Esse objeto está com esse ícone. Ó. Isso quer dizer que ele é um Smart Object, ou um objeto inteligente. O objeto inteligente, lá na nossa analogia, imagine que este papel, esta foto da maçã, está dentro de um plástico em cima do papel em branco. Nossa, Giovanni, não entendi nada. Imagine que ela está protegida. Então eu não consigo modificar ela aqui. E tudo que eu fizer de modificação acima dela não vai afetá-la. Isso é basicamente o objeto inteligente. Ele cria uma cópia protegida do arquivo que está aqui. Então se eu vier aqui e fizer distorções e depois quiser voltar, eu consigo porque é um objeto inteligente. Basta clicar duas vezes, ok, ele vai abrir o arquivo original que está ali dentro. Se eu vier aqui modificar, clicar em fechar e salvar, ok, o que ele vai fazer? Ó, ele modificou o que está dentro desse plástico, tá bom? Vou usar o comando Ctrl Alt Z para voltar. Então, para eu poder modificar isso aqui, eu tenho que primeiro tirar ele de dentro do Smart Object. Eu vou clicar com direito e vir na opção rasterizar.
ele deixou de ser um objeto inteligente, tá? É uma forma bem simples e básica de explicar objeto inteligente. Tem mais funções inerentes a isso, porém eu não vou abordar aqui neste momento, tá bom? Só para vocês entenderem. Agora eu posso fazer o que eu quiser aqui, ó. Por exemplo, eu peguei um pincel vermelho e eu posso aplicar, ó, ele só vai funcionar dentro da minha seleção, tá bom? É assim que eu faço, por exemplo, a modificação, ó. Ctrl D, ele já modificou para mim toda essa cor. Ctrl Alt Z para voltar, Ctrl Alt Z, pronto, voltou o meu original, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui e apagar este fundo apertando Delete, tá? Se eu ocultar aqui, ó, o plano de fundo, ele vai ficar dessa forma. Esses quadradinhos, pessoal, na composição visual, ele significa que é transparente. Sempre que vocês em uma pesquisa se deparar com esses quadriculados aqui, ele significa que está sem fundo, não tem nenhuma informação ali atrás, tá bom? Então aqui eu consegui remover esse fundo usando a minha varinha mágica, tá? Ctrl D para desfazer seleção. Vindo aqui dentro ainda de varinha mágica, eu vou vir nessa opção aqui, ó, ferramenta de seleção rápida. Ela funciona igual a varinha mágica, porém ela começa com 0 de tolerância no primeiro clique e você arrastando para os lados, ó, ele vai inserindo informação e automaticamente aumentando a sua tolerância, tá? Vou vir aqui na maçã e fazer o contrário. Eu quero selecionar essa maçã. Eu vou clicar, segurar e ir arrastando, ó, sem soltar, ele já vai selecionando e adicionando cada vez mais tolerância, tá bom? Até ele fazer essa seleção para mim. Já está feito, eu poderia vir aqui, por exemplo, e pintar essa maçã. Eu vou clicar aqui, ó, criar uma nova camada, tá? Esse ícone aqui, você cria uma nova camada transparente em cima de tudo. Tá vendo, ó? Esse ícone aqui e esse aqui ele exclui, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou pintar, né? Vou aumentar o meu pincel, vou pintar de vermelho. Agora eu posso vir aqui no normal, por exemplo, e mudar a minha mesclagem, ó. Vou trabalhar um pouco a minha opacidade, tá vendo? Pronto. Eu poderia, por exemplo, vir aqui e apagar, usando a minha ferramenta borracha, apagar esse talinho que eu fiz aqui, ó. Tá vendo essa seleção, certo? Ou simplesmente fazer uma nova seleção usando laço poligonal, ó. Assim que a gente vai trabalhando com as ferramentas, tá? Posso vir aqui e fazer uma nova seleção, ó. Como aqui fora não tem nada, eu posso fazer assim, aqui, ó. E através dessa segunda seleção, eu criar uma espécie de composição básica, tá? Agora eu posso apertar Delete, tendo selecionado a minha camada vermelha, ó. Pronto, vou tirar a seleção, Ctrl D, aí eu posso, através disso, fazer algumas modificações, tá? Se eu vier aqui e aplicar, por exemplo, como eu modifiquei esse desenho, modifiquei isso aqui, eu não consigo simplesmente mudar a cor clicando duas vezes na imagem, tá? Ele vai abrir para mim estilos de camada, porém eu posso vir aqui, ó, sobreposição de cor, clico na opção, se eu clicar só no quadradinho ele ativa sem abrir o menu, ó. Se eu clicar no nome, sempre melhor clicar no nome, tá? Ele já abre para você aqui as configurações desse efeito. Então eu vou vir aqui, por exemplo, no verde, ó, selecionar um tom de verde e dar um OK, dar um OK. E agora você pode vir aqui e testar a mesclagem, tá? Recomendação para vocês, no começo, pessoal, você pode sempre estar... Aqui também eu tenho a mesclagem. Se eu aplicar um efeito, eu preciso modificar por aqui, tá? A mesclagem lá não vai funcionar. Agora eu venho aqui em cor, ó. Tá vendo? Eu recomendo para vocês, no começo, enquanto vocês estão aprendendo a trabalhar com o Photoshop, testem as mesclagens uma por uma, tá? Você pode só passar o mouse por cima e ele já está testando para mim essas mesclagens. Façam isso no começo, tá, pessoal? Porque com o tempo vocês vão entender o que faz cada mesclagem, mas esse processo demora, tá bom? Então, assim que eu trabalho com essas ferramentas básicas de seleção, tá? Uma outra ferramenta que eu uso bastante quando se fala de seleção, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar e arrastar lá para a lixeira no cantinho, ó, ele apaga aquela camada, tá? Uma outra ferramenta de seleção que eu uso bastante, eu vou explicar isso aqui. É importante que você tenha bastante atenção nesse ponto, tá? É aqui a minha ferramenta caneta.
Caneta, Giovanni? Sim, meus queridos. Como funciona a ferramenta caneta? Ela vai funcionar parecido com a laço poligonal, tá? Porém, ó, se eu clicar aqui, ele não está arrastando. Eu preciso fazer um segundo clique e ele vai criar esse demarcador, tá? Qual que é a diferença? A principal vantagem da ferramenta caneta. Quando eu clico aqui e arrasto, ó, ele vai formando para mim uma curva e eu posso ir ajustando, tá? Se eu clicar de novo agora, ó, ele vai se basear nestas hastes que eu criei, ó, e ele vai fazer uma nova seleção baseada nelas, tá? Aí eu posso livremente vir aqui, ó, e ajustar essa haste segurando Alt, tá? Eu consigo fazer esse ajuste, ó. Tá vendo? Nas hastes, separadamente, ó. Bom? Se eu quiser, por exemplo, agora continuar a partir daqui, eu posso segurar o Ctrl. Se eu segurar o Ctrl também, ele vai funcionar. Porém, quer ver? Eu vou clicar aqui numa nova e arrastar. Ó. Se eu segurar o Ctrl, eu posso arrastar. Deixa eu só tirar esta guia, depois eu vou explicar para vocês como elas funcionam. Eu posso arrastar, ó, o pontinho e ajustar as hastes, as duas ao mesmo tempo. Ó. Se eu quiser uma haste só, seguro Alt e ele quebra para mim essa haste, tá bom? E assim eu consigo, por exemplo, se eu vier aqui agora no pontinho e clicar com Alt, ele apaga essa haste, a próximo ponto sempre vai ser reto. Ah, Giovanni, difícil. É difícil, meus lindos, mas é importante, tá? Vou clicar aqui, ó, e arrastar. Pronto, consegui fazer a curva. Seguro Alt, quebro. Porque eu não quero que a nova linha se baseie naquela haste, apenas a anterior. Então, eu vou vir aqui ó, no final da curvinha da maçã, vou clicar, tá vendo? Ó, ele vai criar reto. Se eu clicar, segurar e arrastar, ó, tá? Pessoal, isso daqui requer treino. Muito e muito treino, tá? Segurei Alt, quebrei. Vou clicar aqui, segurar e arrastar, ó. Tá? Agora eu vou quebrar aqui de novo, ó, com Alt, quebrei. Vou clicar no último pontinho, ó lá, formou a bolinha, vai fechar a seleção. Vou clicar, segurar e arrastar. Assim eu consigo ter uma forma mais suave, uma seleção mais suave, usando essas curvas, tá? Ó. E aí, para eu formar a seleção em cima desse marcador, aqui em cima eu vou clicar em seleção. Pronto. Raio de difusão, você pode deixar no zero. Isso daqui basicamente vai funcionar nessa seleção como no pincel a gente tem aquela dureza, tá? Se eu deixar aqui um valor alto, a seleção ela vai ter também aquela dureza, tá? Então eu quero deixar zero porque eu quero ele bem rígido. Eu quero a linha reta, não quero que esfumasse. Tá? Vou dar OK e pronto, está feita a minha seleção. É assim que a gente faz seleção usando a caneta. Essa é a forma mais profissional de se fazer seleção. É baseada na ferramenta caneta, tá, pessoal? Uma outra forma mais fácil, tá? Eu vou ensinar para vocês também, para vocês entenderem a ferramenta caneta e vocês decidam se vocês já vão na forma definitiva ou se você quer começar da forma mais fácil. Eu explicava para os alunos dessa forma. Você clica no início de uma curva, tá vendo? Eu tenho aqui esse pedaço da maçã formando uma curva em C, tá? Ó, e vou clicar no final dela, ó. Ele vai criar essa linha dessa forma. Deixa eu só ajustar aqui, que ele está usando essas guias. Ó, vou clicar com Ctrl segurado, tá? Aí eu consigo mover esses nós. Vou vir aqui, ó. E aí no meio desta linha, eu vou criar mais um pontinho. Segurando o Ctrl, eu vou arrastar, ó. Ah, Giovanni, ficou mais confuso. Veja a aula com calma, meus queridos. Ó, vou vir aqui nessa haste e vou arrastar. Vendo? Agora eu vou ajustar ó, a curva. Esse é o jeito mais simples de se trabalhar seleção com caneta, tá? Vou clicar aqui, ó, não preciso ajustar muita coisa, clicar em arrastar, ó, segurei Alt, quebrei. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso vir, por exemplo, fazer toda a minha seleção dessa forma, grosseira, ó. Tá vendo? Posso vir aqui, aqui forma uma curva, eu vou colocar mais ou menos aqui. Nunca deixe a curva muito grande, tá? Senão vai ser difícil depois para vocês fazerem esse ajuste, ó. Eu vou selecionar da forma bem grosseira mesmo, tá bom? Ó, deixa eu arrastar aqui
esse nó, segurando o Ctrl, tá? Você faz isso aqui, ó. Vou vir aqui, cliquei aqui e vou fechar a seleção. Agora com a seleção fechada, eu posso vir nas curvas, ó, crio mais um ponto, seguro o Ctrl, encaixo e ajusto a haste, ó. Segurando o Ctrl, tá? Ó, vou ajustar minha haste. Mesma coisa aqui, ó. Cliquei no meio, seguro o Ctrl, arrasto, encaixo e ajusto. Você também pode fazer dessa forma, tá? Você vai criar mais nós para poder fazer a sua seleção. Vai demorar um pouquinho mais, porém é mais fácil, tá? Ó. Dessa forma fica mais fácil de você editar. Com o tempo, eu posso vir aqui agora em cima em seleção, ele vai criar para mim, ó, 0, ok. Ctrl D. Com o tempo você vai aprender, vá treinando as duas formas, mas você vai aprender a fazer desse jeito aqui direto, ó. Porque você faz uma seleção com muito mais agilidade, tá? Muito mais praticidade, ó, e poucos nós, quanto menos nós, mais suave vai ficar essa seleção, tá? Na hora, essas curvas, na hora que você transformar em seleção, ó, se eu fizer dessa forma, isso daqui você vai conseguir com o tempo, tá, pessoal? Eu também estou fazendo bem grosseiro ainda, para mostrar para vocês aqui, mas com um pouco de tempo você faz uma seleção mais bonita. Treine bastante essas ferramentas, mas treine bastante, tá? Tanto os laços quanto a caneta. Tenho uma aluna que me deixou muito orgulhoso quando ela foi fazer um teste para um trabalho como designer e ela falou que lá só ela sabia fazer seleção usando a caneta. E ela conseguiu essa vaga, né? Uma jovem no meio de um monte de homens lá com muito mais experiência que simplesmente não sabia fazer uma seleção usando a caneta, tá? Feita essa seleção aqui, ó, dessa forma você tem uma seleção mais suave e mais fácil. Vamos supor que você precise modificar um determinado elemento da sua maçã. Você pode selecionar ele usando a caneta. Vou desfazer aqui, ó, Ctrl D, tá? Vou aproximar e eu posso fazer isso aqui, ó. Uma seleção, por exemplo, eu quero modificar só esse talinho da maçã. Eu posso usar a minha caneta, tá? Vão treinando, pessoal. Peguem umas imagens que vocês tenham, tá? Ou vão na internet, pega uma imagem só para vocês testarem. Digita lá no Google maçã, pega imagens de maçã, tá? Façam esse treino, esse é o exercício de vocês, tá? Ó, para vocês conhecerem a ferramenta. Eu posso misturar aqui, ó, trabalhar de diversas formas ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Segurando Alt, eu movo o de baixo sem mexer no de cima. Tá vendo? E eu posso com isso ir ajustando a minha seleção. Tá vendo? Fazer uma seleção só desse talinho. Venho aqui agora, seleção. Ok, ó. Eu selecionei só essa parte. Agora eu posso criar aqui uma nova camada. Com o pincel, pintar só essa área. Ctrl D para desfazer a seleção. Vem na mesclagem, ó. Vou colocar uma multiplicação, por exemplo. Tá? Só para mostrar para vocês as possibilidades, tá? Vou desfazer o zoom. Olha só, tá? Eu tenho aqui só o meu talinho selecionado. Certo, pessoal? É assim que eu trabalho com a ferramenta caneta. Pessoal, façam esses exercícios. É muito importante que você aprenda a fazer seleção com a ferramenta caneta, tá? Eu sei que o laço também funciona bem, a varinha mágica funciona bem, mas a forma mais profissional de se fazer um recorte é através do demarcador, é através da ferramenta caneta, tá? Então é isso que eu tinha para explicar para vocês nessa aula. Espero que você tenha entendido, espero ter sido claro com vocês, tá? Caso você não entenda algo, deixa aqui nos comentários ou vá lá no grupo de alunos e deixa a sua dúvida, certo? Então é isso, até a próxima aula.